Salve Dev, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de HTML e CSS. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre as Media Queries. Bom, o que são as Media Queries? Elas são uma forma que o CSS traz para a gente conseguir manipular as nossas classes do CSS quando a gente tem situações diferentes no nosso código. Não no nosso código, né? Mas vamos dizer assim, em dispositivos, resoluções de telas, tamanhos de telas, ou até mesmo para impressão de arquivos. E eu vou mostrar um pouco disso aqui de uma forma mais aprofundada. Bom, vamos lá. Eu criei 5 exemplos aqui, que a gente tem o exemplo para diferentes dispositivos, deixa eu pegar aqui, ó, para diferentes dispositivos, para impressão, para modo escuro, para orientação e para resolução. Essas são as formas mais utilizadas de Media Queries. Vamos lá, eu criei nesse formatinho aqui, ó, que a gente tem um documento HTML, a gente tem o nosso estilo aqui na própria tela, tá? Só para a gente economizar tempo e espaço aqui, e arquivo também. E a gente tem as nossas classes, a gente tem as nossas Media Queries, e a gente tem aqui o conteúdo do nosso site, vamos dizer assim. Bom, o primeiro aqui, que é o para diferentes dispositivos, ele vai ajudar a gente a organizar o conteúdo do nosso site dependendo do tamanho de tela que o usuário estiver visualizando no nosso site. Então, lembra na aula passada, onde eu ensinei vocês a fazer uma landing page completa utilizando HTML e CSS? Lá a gente usou um pouquinho de Media Query para a gente conseguir estruturar a nossa página quando ela estava, por exemplo, num celular ou quando ela estava num desktop. E é exatamente isso que eu fiz aqui. Bom, eu tenho aqui um pouco de CSS base e eu tenho o CSS do meu site, por exemplo, da header, container, o infodispositivo aqui, que é essa barrinha verde, do menu, do conteúdo, artigo e menu lateral. Todo esse CSS que está aqui, ó, em cima do Media Query, todo esse CSS, ele vai servir como um CSS base. Basicamente, o navegador ele vai respeitar isso daqui se não existir um Media Query. E daí a gente entra na parte das Media Queries. E por que Media Queries? Porque basicamente o começo aqui do código inicia com @media. E daí quando você coloca o @media, você define o que você está estilizando, né? Qual que é a regra do CSS que você vai estar alterando. No meu caso aqui, né, nesse primeiro exemplo, screen, ou seja, a tela onde está sendo visualizada, e a regra que você quer passar. Então, se a minha tela ela tiver um tamanho máximo de 576 pixels, toda essa regra aqui, ó, que está escrita aqui dentro, ela vai ser alterada. Então, por exemplo, o menu, o conteúdo, o artigo e o menu lateral, além do header e do H1, eles vão ser alterados. Essa mobile aqui, ela não existe aqui em cima, então ela não vai ser alterada, ela vai ser criada, mas toda essa parte aqui que já existe ali em cima, quando ele estiver nessa situação aqui, ó, que é um tamanho de tela máximo de 576 pixels, ou seja, que é uma versão mobile para celulares, ele vai ter essa regra. Então, por exemplo, vamos olhar aqui, ó, a menu A, né, o link do menu aqui. A gente tem ele aqui em cima, ele tem um float left, um display block, um color right, text align center, um padding de 14 pixels direita e esquerda e 16 pixels para cima e para baixo, e um text decoration none. Já se a tela tiver no máximo 576 pixels, ele vai ter um float none, um width, né, um tamanho máximo de 100%, e um text align left. Vamos ver isso acontecendo? Como que a gente consegue ver? Vindo aqui com o botão direito na tela, né, no navegador, clicando aqui em inspecionar, a gente vai ter aqui o nosso DevTools. Esse DevTools aqui, ele dá bastante poder para a gente, e um desses poderes é o da gente conseguir mudar o dispositivo que a gente está visualizando. Clicando nele aqui, ó, que é esse íconezinho, ele vai mudar para a gente aqui, ó, o dispositivo e dar a possibilidade da gente testar em vários tamanhos de tela. Claro que isso aqui não é um emulador, então não quer dizer que vai ficar 100% igual no celular, por exemplo. É importante você testar no celular também, é importante se você tiver um tablet, testar no tablet, mas isso aqui vai dar uma boa noção de como que vai ficar nesses dispositivos. Então, por exemplo, eu estou aqui agora em 1024 pixels. 1024 pixels é uma resolução de desktop. E aqui a gente está visualizando aqui, ó, em desktop, né? A gente tem o fundo verde e aqui visualizando em desktop. Então, se eu vim aqui embaixo, ó, a gente está nesse caso aqui, ó, quando o mínimo que a gente tem de tela é 993. 1024 é maior do que 993, então ele vai cair nesse cenário aqui, ó. Então a gente tem essa classe .desktop, tá alterando aqui o artigo e o menu lateral. Se eu diminuir um pouquinho aqui, ó, para tablet 768, olha só, aqui já ficou azul e a visualização está em tablet. Ele está agora nesse cenário aqui, ó.
onde o mínimo é 577 pixels de largura e o máximo é 992 pixels de largura. Então, 768 está entre essas duas regras aqui. Então, ele está caindo nessa Media Query. Então, tá vendo? Ó, o fundinho azul aqui da visualização por tablet, ó, é esse fundinho azul aqui. Ele altera como o conteúdo está sendo exibido, como o artigo está sendo exibido e como o menu lateral está sendo exibido. O menu lateral, que já não é lateral mais, que passou para baixo, mas por quê? Porque não sobrou espaço aqui na lateral para comportar esse componente. Então, através do Media Query, é muito mais simples de eu jogar ele para baixo aqui do nosso artigo principal para que a gente tenha uma visualização mais fluida num tablet ou num celular. E colocando aqui, por exemplo, ó, no mobile, 425 pixels de largura, olha só, ele já vem aqui, ó, visualização em mobile. Então aqui o nosso menu aqui, ó, tá vendo? Que antes era um ao lado do outro, ele já passou a ficar um embaixo do outro, que é uma visualização mais fluida para um celular. Então agora ele cai nessa regra de Media Query aqui, ó, que é o máximo de tamanho de 576 pixels. Então 425, menor do que 576, então ele está caindo nessa regra aqui, porque eu estou dizendo aqui que eu quero, olha, se o tamanho da minha tela for no máximo 576 pixels, aplica essa regra aqui. E como a gente está em 525, então a gente aplica essa regra. Então, utilizando essa regra do CSS, que é o Media Screen And, e passando o mínimo ou o máximo de largura, a gente consegue controlar como que os componentes eles vão ser exibidos na nossa tela. Daí a gente passa para um outro media muito interessante, que é o Media Print. O Media Print ele é um Media Query para impressão de arquivos. Então, se você quer gerar um PDF para impressão ou qualquer coisa do tipo, ou né, se você tem ali, por exemplo, uma página que vai gerar algum relatório que a pessoa pode ir lá imprimir esse relatório, você pode definir algumas regras de impressão utilizando o @MediaPrint. Esse @MediaPrint ele vai atuar só quando a gente estiver naquela telinha assim, ó, de impressão. Então, deixa eu dar uma aumentada nela aqui, em um zoom, que olha só, a gente tem aqui os textos, né, Media Query para impressão, o que são Media Queries para impressão, explicando aqui um pouquinho. A gente tem aqui, ó, percebe aqui, ó, a gente tem um link, nessa tela a gente tem um link, e esse link, olha só, ele aparece aqui o exemplo, né, no caso com o exemplo.com aqui, mas ela aparece literalmente o link para onde iria esse link, porque numa folha de papel você não tem como clicar no link, né, mas você consegue colocar, por exemplo, qual é o link que aquele link daquela tela levaria caso fosse clicado. A gente consegue colocar também, ó, percebe bem que aqui, ó, eu tenho que, por exemplo, imprimir esta página, que é esse botão aqui onde eu clico para fazer a impressão, já que eu não tenho ele. A gente consegue, através do Media Print, definir o que vai aparecer e o que não vai aparecer na impressão. Olha só também, ó. Olha o fundo aqui do cabeçalho. Esta seção não aparecerá na versão impressa. Conteúdo que só deve ser visto na tela, como propagandas, comentários ou formulários. Então, quando eu clico aqui para imprimir, olha só, a gente não tem aquela seção ali. A gente não tem também a cor do cabeçalho, que é mais escura. A gente tem aqui um cabeçalho totalmente em branco. A gente tem aqui as dicas. Tem, olha só, o documento impresso em 26/3/2025. A data que eu estou gravando esse vídeo agora. E olha só, a gente não tem isso aqui embaixo. Então, como eu disse, a gente consegue definir o que vai aparecer na impressão, o que não vai aparecer. A gente consegue trocar as cores das coisas que vão estar na impressão, porque, por exemplo, se uma impressão ela for feita só em preto e branco, a gente não pode colocar nada colorido. Olha só o link aqui que eu falei, ó. Visite este link. Clicando aqui, ó, é um exemplo. E aqui a gente não tem aparecendo para onde que o link vai. Já na impressão, a gente tem. Olha só, deixa eu dar um zoomzinho aqui de novo. Olha ele aqui. Então, através do Media Print, a gente consegue definir tudo isso para nossa impressão. Então, vocês podem ver aqui, ó, que o header tá com background white aqui, né, background branco, mas aqui, ó, o header ele tem esse background nesse cinza escuro aqui. A gente tem também aqui, ó, o A after, que no caso A, como a gente já aprendeu antes, é uma tag de link do HTML, que é no caso esse link aqui, ó, e esse after aqui é uma forma do CSS onde eu consigo adicionar conteúdo depois de uma tag. A gente tem um after para adicionar depois e a gente tem um before para adicionar antes. Então aqui no content, olha só, eu estou colocando entre parênteses aqui o atributo href do meu A. Então, no caso, o atributo href é o que vai ali dentro. Ó. Tudo que vem aqui dentro do atributo href, no caso, é o link para onde vai ser direcionado esse link aqui, ele vai aparecer na impressão na frente da tag A, como está acontecendo aqui. Olha só. Então, visite este link. Então, a tag A é este link. E na frente dela está aparecendo o texto do link. E a gente tem uma outra muito interessante aqui também, ó, que é o @page. Esse @page aqui, ele vai funcionar somente
para o Media Query de impressão, tá? Então só para o Media Print aqui. Mas para que ele serve? Eu estou dando uma margem aqui, ó, de 2 centímetros. Tá vendo que está em centímetros? Não está em pixel, não está em rem, não está em nenhuma outra medida de web. A gente está usando aqui medidas reais, vamos dizer assim, medidas físicas, se é que eu posso dizer assim. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com impressão, a gente nunca deve usar pixels. A gente pode usar centímetros, milímetros ou pontos, né, que é o PT. Então, nesse caso aqui, eu estou dando uma margem de 2 centímetros na minha página. Para quê? Para que na hora da impressão, essa margem aqui, ó, de 2 centímetros, tá vendo aqui, ó? Eu não consigo colocar aqui exatamente, mas aqui, ó, entre essa parte aqui, ó, essa extremidade e o fim da folha, e também essa extremidade aqui e o fim lateral da folha aqui, tem uma margem de 2 centímetros, que é justamente para a impressora não comer as laterais da folha que está sendo impressa. Então, por isso a gente tem esse @page aqui com margem de 2 centímetros. E essa aqui é a forma que a gente tem para poder controlar as mídias de impressão. Daí a gente parte aqui para uma mídia muito interessante, deixa eu pegar ela aqui que a tela bugou, que é essa daqui, ó, Prefers Color Scheme. O que significa isso aqui? Você já entrou num site, provavelmente você já acessou o Facebook, qualquer outro site aí, que tenha modos de cor, onde você consegue colocar o site num tema tom claro ou num tema tom escuro. Normalmente a galera faz isso através de funções do JavaScript ou controles de temas de bibliotecas como Tailwind, como Chakra UI ou, né, bibliotecas próprias aí de cada empresa. Mas a gente tem uma forma muito simples de fazer isso utilizando o Media Query do CSS puro. Então aqui eu não vou conseguir ter vamos dizer assim, um botão aqui onde eu fico trocando a minha cor do site, né? Porque aí eu precisaria de JavaScript, mas eu tenho como ver qual que está sendo o tema do navegador do usuário, se ele está usando um tema claro ou escuro, que daí, através desse tema do navegador, meu site consegue definir se ele vai ser exibido em tons claros ou tons escuros. Então, por exemplo, eu tenho um body aqui, ó, com background color branco, né? FFFF. Um container aqui, ó, um pouquinho mais escuro, um F4, F4, F4. Já se eu estiver num tema dark, meu body passa a ser um cinza bem escuro, 12, 12, 12, e um container um pouco mais claro, que é o 1E, 1E, 1E. E vamos ver isso aqui funcionando? Olha só, o meu navegador ele está no tema claro, vou dar um zoomzinho que eu consigo dar um zoom nessa tela, ele está aqui no tema claro. Se eu vim aqui e mudar para o tema escuro, olha só, mudou para o tema escuro. Aqui, ó, o de impressão, tá vendo? Continua com o tema claro, porque ele não tem essa configuração. Já o meu modo escuro, olha só, está respeitando agora esse Media Query aqui, que é onde eu estou falando, olha, pega o tema do navegador do usuário e se ele estiver no modo Dark, aqui, ó, vai mudar as cores para essas aqui. Poderia ser ao contrário. O padrão do meu site é Dark, eu venho aqui e coloco Light. Aí seria ao contrário. Se o meu tema padrão é escuro e o navegador dele está usando um tema claro, ele aí exibiria o tema claro. Mas vamos voltar aqui para o tema Dark. Ele funciona assim, ó, voltando aqui nas configurações para o tema claro, olha só, ele automaticamente volta ao meu site para o tema claro também. Então, dessa forma aqui, ó, usando esse Media Query, a gente consegue controlar a forma que meu site vai ser exibido. Tema claro, tema escuro, daí você consegue utilizar isso aqui usando a criatividade para o que você quiser. Temos também a orientação. A orientação, ela serve para quando você está num dispositivo, por exemplo, a minha tela atual, ela tem a orientação em landscape, porque é um monitor ultra-wide, então ele tem a largura maior do que a altura, então ele é considerado landscape. Já um celular, ele tem a altura maior do que a largura, então ele é a orientação dele é um portrait, né? Que a gente tem ali a altura maior do que a largura. A gente tem como fazer o nosso CSS mudar baseado na orientação do dispositivo, ou até mesmo se o celular ele está, né, nesse formato aqui, ó, se eu estou segurando vendo o celular assim, ele está em portrait, mas se eu viro o celular e o celular já identifica que foi virado e passa isso para o navegador que ele está sendo executado, ele passa a ser um landscape. Então a gente pode mudar essa orientação aqui também. Então aqui, ó, vou abrir aqui o inspecionar, ele vai vir aqui para nosso DevTools, já está aqui no caso para o celular, e olha só, Media Query para orientação. Então detectando a orientação aqui está em portrait. Se eu mudo ela aqui em cima, ó, que eu tenho como rotacionar como se fosse um celular, como se eu fizesse isso com o celular, aí olha só, a orientação foi detectada e mudou para landscape.
Então aqui, ó, como está descrito aqui, quando a orientação for landscape, o background da mensagem vai ser laranja e o background body vai ser esse tom de laranja bem claro aqui, na verdade é um tom de branco meio alaranjado, mas vai fazer isso daqui. Já se eu tiver na portrait, olha só, ele vai ser esse azul com esse tom de azul claro aqui no background do body. Então a gente consegue definir de acordo com a orientação do nosso dispositivo qual que vai ser o CSS utilizado nele. E por fim, a gente tem a de resolução. Ah, Felipe, mas a de resolução não é a mesma coisa do que o tamanho da tela? Não. Muita gente se confunde com isso, mas resolução é diferente de tamanho de tela, né, de largura de tela. A resolução é dada pela quantidade de pixels por polegada que a gente tem na tela. O que significa isso, Felipe? Significa que, por exemplo, no monitor que eu tenho aqui, por exemplo, onde essa câmera está em cima, eu tenho um monitor de 1920 por 1080 pixels. Esse monitor, ele tem uma quantidade de pixels por polegada nele que eu não tenho a mínima ideia de qual é, mas vamos supor que seja aqui de 73 dpi. E daí eu tenho, por exemplo, um MacBook do meu lado aqui, que ele tem também um tamanho de tela, por exemplo, de 1920 por 1080. Porém, esse MacBook ele é retina. O que significa isso? É uma tecnologia da Apple, onde eles adicionam mais pixels por polegada no mesmo tamanho de tela. Então, as duas telas têm o mesmo tamanho, mas elas têm resoluções diferentes. Então, a resolução do Mac é muito maior do que a resolução do meu monitor tradicional, entendeu? Isso é a resolução de tela. São a quantidade de pixels que eu tenho por polegada dentro da minha tela. E tá, como que eu faço para usar isso aqui? Eu não tenho como mostrar para vocês de fato essa alteração, né? Eu posso vir aqui, ó, e dar um inspecionar, vocês vão ver que vai mudar. Olha só, ele mudou a densidade de pixels por polegada, porque eu entrei aqui no modo meio que de emulador. Então ele mudou, ele não está respeitando a densidade de pixels por polegada da minha tela. Se eu sair dela, olha só, ele vai mudar de novo. Tá vendo lá que o fundinho ficou azul aqui e o fundinho ficou verde aqui? Isso significa que nesse formato aqui, ó, eu tô com uma resolução mínima de 145 pixels por polegada. Né, o DPI aqui é density per inch. Né, densidade por polegada, se eu não me engano. Mas eu tenho 145 pixels por polegada. Já na resolução original do meu monitor, se eu saio aqui do meu DevTools, ele passa a ter aqui a resolução de, no mínimo, 73 dpi e no máximo 144 dpi. Então, a resolução do meu monitor, ela está entre essa regra aqui, entendeu? Ah, Felipe, mas para que eu posso utilizar isso? Já que um monitor ele vai ter sempre uma densidade de pixels padrão, como que eu posso usar isso? Se eu tenho um site, por exemplo, que exibe imagens, pensa no Instagram da vida. E a pessoa está acessando o Instagram pelo computador dela, né? Ou seja, qualquer outro site aí, por exemplo, que faça exibição de imagem. Se eu tenho a resolução da minha imagem alta, porém o meu usuário ele está acessando com um monitor, vamos dizer assim, supondo aí um monitor mais antigo, onde a resolução dele seja menor, não faz sentido eu exibir uma imagem de alta qualidade para ele, sendo que ele não vai ter uma resolução do próprio monitor para ver essa imagem de alta qualidade. Isso vai aumentar o tempo de carregamento do site, isso vai consumir mais banda da internet dele, supondo que ele está num celular mais antigo, por exemplo, e está usando a rede móvel dele, o 4G, o 5G, o 3G, vai gastar mais banda dele e ele não vai ver de fato a resolução daquela imagem, que é uma resolução excelente, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu, quando vou fazer o upload da minha imagem para o meu site, eu faço o processamento dessa imagem, né, e a gente já está falando de back-end, mas dando um exemplo, eu faço o processamento dessa imagem, mantenho a imagem original em alta qualidade, faço uma imagem em média qualidade e uma imagem em baixa qualidade. A pessoa que estiver acessando o site com um dispositivo com uma baixa resolução, ele vai ver a imagem de baixa resolução. A pessoa que estiver utilizando com média resolução vai ver com média resolução. E a pessoa que estiver utilizando, por exemplo, no MacBook Retina, ela vai ver na resolução máxima, porque a qualidade do display dela vai ser suficiente para ver aquela imagem em alta qualidade. É assim que a gente pode tratar a questão de imagens, né? Um pouquinho, como eu falei, que se a gente está fazendo um site aí, um SaaS, uma rede social baseada em imagens, ou em vídeos também, tá? Serve para vídeo também. E é assim que a gente trata resoluções com Media Query do CSS. Bom, essa aula fica por aqui, eu espero que você tenha entendido. O Media Query é bem fácil de usar, mas ele é um pouquinho difícil de entender, mas vocês vão ver aí que treinando e utilizando, fica bem tranquilo de mexer com ele. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se não for inscrito no canal, considere se inscrever e ativar o sininho com todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula. Falou, valeu e fui!